a Bíblia vai dizer que ele começa a se misturar com o povo estrangeiro e começa a nascer um novo povo dentro de outro povo, chamado samaritano. Só que este povo que estava nascendo dentro de outro povo não estava agradando a Deus, né, pastora? Louvado seja o Senhor. E quando eu estava aqui sentada, aleluia, o Senhor falou umas coisas do meu coração, por isso que eu fui para o joelho orar de temor, de tremor. O Senhor falava comigo, aqui tem um povo nascendo dentro de outro povo. Só que este povo que está nascendo não está me agradando porque não vem de mim. E aqui o povo nascendo dentro de outro povo, aleluia, e deu origem ao samaritano. Sabe que nem eu me lembro daquela parábola, eu esqueci o nome, não sei se é do lavrador, esqueci o nome da parábola, onde fala que o lavrador ele plantou a semente, e durante a madrugada, aleluia, veio um ladrão, veio um inimigo, e saiu no meio da semente, germinando aquela semente negativa, germinando aquele trigo, aleluia. Foi assim que estava sendo feito no meio do povo. E o povo se misturou e deu origem ao samaritano. Então os judeus e o samaritano começou a profanar o templo. O samaritano começou a fazer coisas que desagradavam a Deus, a abandonar a lei de Moisés. O samaritano começou a dizer que não era mais o templo o lugar de adorar a Deus, que era no monte Gerizim. Louvado seja Deus. E por isso a recha, os judeus original, que eram judeus, eles começaram a ter ódio do samaritano, começaram a criar aquela recha, aquela inimizade. Por quê? Porque eles deram as costas do samaritano para as leis de Deus. Aleluia. Então ele não passava por Samaria. E a Bíblia vai dizer que Jesus estava na Judeia e indo para Galileia. E Samaria fica justamente no meio. Judeia de um lado, Galileia de outro e Samaria no meio. A cidade julgada, rejeitada no meio. Veja a misericórdia de Deus. Rejeitada porque deu as costas para Deus. Mas ficava ali no meio. Aleluia. Geralmente os judeus, quando tinham que ir para Samaria, ele fazia uma volta 2 vezes mais longa, ia por fora da cidade, onde ir para a Judeia, para não passar por Samaria, ou então atravessar o Rio Jordão, mas ele não passava por Samaria. Mas Jesus, com sua grande misericórdia, o Deus com seu olhar de perdão, que está disposto a restaurar toda a Samaria que deseja restauração. Aleluia. Jesus, como vê diferente, como o homem vê, a Bíblia vai dizer aqui no versículo 4 que era necessário passar por Samaria. Havia uma missão de Deus de Jesus na Samaria. Quando o céu olha, os céus olhavam diferente para Samaria. E havia um encontro marcado com os céus às 12 horas no poço de Jacó. Aleluia. E Jesus entra naquela cidade, e ele vai dizer que ele senta cansado naquele poço, porque havia um propósito, porque quem sabe os discípulos aqui, por que o Senhor vai passar por ali, mestre? Nós não entramos nesse lugar porque nós somos diferentes deles. Jesus dizendo, ei, eu não vejo Samaria como você vê. Eu vejo Samaria, almas que têm lá sedentas. Eu vejo Samaria, pessoas que precisam de eu ir lá, para que não amor seja, aleluia, injetado no coração deles. E quantas vezes eu e você rejeita Samaria, por quê? Porque conhecemos o defeito. Rejeitamos até o irmão que conhecemos o defeito. Quantas mulheres assim, está entregando tempo a ele, se ela conhece esse defeito dele. Quantas mulheres assim, quem é ele, que é cheio de defeito. Mas aí eu me lembro que quando Deus chamou Ananias e manda lá falar com Paulo cego, Deus chama ele de assim, vai lá, na rua chamada direita, procura um homem chamado Paulo. Ananias falou para assim, ele, aquele matador de cristão, quem é ele? Quem é ela? E a pergunta fez, se eu quiser isso para mim, vai, porque é para mim o vaso escolhido. Esse Deus escolheu, aleluia. Não importa quem rejeite, se o céu é diferente, não importa como te vê, porque é o céu que garante, é o céu que te dá sustento, é o céu que te dá estrutura, é o céu que te coloca fundamento, é o céu que derrama unção, é o céu que te capacita, é o céu que te conserta, é o céu que te molda, é o céu que te trata e é o céu que te levanta. Glória a Deus. E Jesus olhando diferente, Jesus vai passar por Samaria. Jesus entra lá e encontra a mulher samaritana. Aquela mulher não era mulher qualquer uma. Aquela mulher, aleluia, era uma mulher marcada, com sua alma marcada, era uma mulher humilhada, era uma mulher rejeitada, uma mulher que ouvia muitas palavras negativas, era uma mulher desacreditável, ninguém acreditava naquela mulher. Ela estava ali sozinha, aleluia, com sua alma
sabe, dilacerada, precisando de cura na sua alma, precisando de tratamento de Cristo, de Jesus, precisando que alguém fosse lá em Samaria, ser canal de Deus para que a sua alma fosse restaurada. E muitas vezes estamos assim, que nem aquela mulher, não estamos em Samaria, mas muitas vezes estamos que nem aquela mulher, guardando mágoa em nosso coração, guardando ressentimento, com falta de perdão, com a nossa alma precisando ser restaurada, com a nossa alma precisando ser rasgada e ser verdadeira diante de Deus. Joel já deixou escrito o segredo: ei, rasgai as vestes, rasgai o coração, não as vestes. Joel deixou escrito: rasgado, rasgue o vosso coração. Aleluia! E quantos de nós estamos igual aquela mulher de Samaria, vindo para a casa de Deus, mas não estamos rasgando o nosso coração? Estamos andando com reservas, com mazelas no nosso coração. Somos judeus com atitude de samaritano. E Jesus entra ali, aquela mulher naquele poço e começa a conversar com ela. Aleluia! E Jesus pede água de beber a ela. Dá-me de beber. E perceba a primeira conversa dela com Jesus. Ela olha para Jesus com resistência, como sendo tu, judeu. Quantas vezes estamos diante de Deus com resistência, com nossos corações duros, resistindo à palavra de Deus, resistindo o chamado, resistindo aquilo que Deus tem para a nossa vida, resistindo, aleluia, aquilo que Deus quer fazer. E muitas vezes é assim, quando você sai para fazer missões, para levar a palavra de Deus. Quantas resistências encontramos por aí? E Deus, Ele quer treinar a mim e a você para vencer a resistência dos samaritanos, com sabedoria da sua palavra e com amor. Jesus olhou para aquela samaritana com amor. Ele não olhou com o meu olhar de homem, com o seu olhar de homem, julgando e condenando ela pelos seus pecados, porque Jesus, Ele quer arrependimento. E conversando com aquela mulher samaritana, aleluia, ela olhava para Jesus e diz: como sendo tu judeu, aleluia, pede água a mim que sou mulher e samaritana. Já ela passou dificuldades. E é assim eles lá fora, quando chegamos para levar Jesus, eles se acham indignos. E nós temos que ter sabedoria para falar do amor de Deus. Mas entenda uma coisa: eu não posso isso, eu não estou pronta. Eu não posso falar de cura se eu não estou curado. Eu não posso falar de libertação se eu não estou liberta, se eu estou cativo. Porque Jesus, aleluia, Ele quer limpar alguém, mas primeiro Ele limpa nós mesmos. Ele quer te usar, aleluia, para salvar a alma de alguém, mas primeiro, tem certeza que a tua alma está salva? Tem certeza que a tua alma está, aleluia, a caminho do céu? Porque nós somos canais de Deus, temos que ser canais de Deus para anunciar a boa nova, para fazer missões lá fora. Mas será que a missão em mim está completa? Deus. Entenda que Deus primeiro Ele me cura, para depois Ele me usar para curar. Você tem que deixar Deus te curar, para que Deus venha te usar para você curar, para curar outras vidas. Primeiro Ele quebra essa cadeia, as mazelas, Ele me trata. Tem um pensamento que eu acho muito interessante por aí, que fala assim: ó, o processo ele te fere, mas o propósito te sara. Primeiro Deus vai permitir que o processo te fira. Sabe para quê? Para você entender o que é que uma pessoa ferida sente. Para você entender o que é que a pessoa cheia de mazela, cheia de defeito sente. Para você se colocar no lugar dele, para quando Deus te curar, você olhar, aleluia, e ter propriedade para dizer: ei, eu conheço a cura, porque eu também fui curado. Mas você não pode, cativo, querer fazer missões. Você não pode, oprimido, querer pregar liberdade, porque você não vai suportar. Primeiramente nós temos que deixar a obra ser completa em nós, para depois nós irmos completar a obra. Porque entenda uma coisa: Deus Ele não levanta ninguém por acaso. Se Deus levantou um homem ou uma mulher para estar ali na frente de uma obra, tenha certeza que você não viu, mas Deus deu treinamento por detrás das malhadas. Tem certeza que você não conhece, mas Ele já passou pela aprovação para ter a aprovação de Deus. Então não fala daquilo que não conhece, da vida de quem que não conhece. Louvado seja o Senhor Jesus. E aquela mulher conversando com Jesus, Jesus disse para ela: ah, se tu soubesse aquele que te pede água, o dom de Deus é aquilo que Ele tem para te dar.
Tu me pediria água e tu beberia, porque eu tenho uma água de vida eterna. Porque se tu beber esse poço que tu tem bebido até agora, da água que tu tem provado com restrição, a água misturada com ego, com orgulho, com vaidade, a água do poço de homem. Tu bebe e tem sede, mas da água que eu te der é do Espírito da verdade. Se tu beber desta água, tu nunca mais vai ter sede. E aquela mulher ficou ainda resistente. Perceba como muitas vezes estamos ali. Jesus está falando com a gente, mas nós estamos na resistência. Resistindo à palavra de Deus. Aquela mulher continua, por acaso és tu maior do que eu, Jacó? Tu não tem balde, o poço é fundo, como é que vai tirar? Ela não sabia que quem estava falando com ela era um Deus Todo-Poderoso. Aquela mulher estava que nem muita gente na igreja, olhando com a visão superficial. E Deus nos abençoe, missionária, o diácono. Aquela mulher estava olhando com a visão superficial. E Deus estava chamando ela para algo mais profundo. Deus estava falando para ela de coisas espirituais. E ela estava olhando com a visão falando de coisa humana. Deus tinha coisas espirituais para ela. E ela estava querendo coisas que o homem pode dar. Água do poço, sabendo que tem uma fonte de água viva. Mergulha nessa fonte de água viva. Sai da água do poço, bebe da fonte. Louvado seja Deus. E Deus olha para ela, aleluia, e ela entende. Quando Jesus fala, se beber desta água nunca mais terá sede, ela começa a entender que não era qualquer água. Quem bebe desta água não é mais o mesmo. Quem bebe desta água é transformado, é tratado. Ele que bebe dessa água é liberto, está preparado para fazer missões. Bebe mais dessa água. Bebe mais dessa água viva que vem do céu, só Ele pode dar. Ele, aquilo que tu tem buscado, é água do poço. Ele, o que o homem pode te dar, é água do poço. Mas tem a fonte de água viva pronta para jorrar de dentro de você. A prova do Evangelho de João, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Deus tem água viva. Para de beber do poço. Tem muita gente na igreja bebendo do poço, pastora. A água viva está ali, mas não é experimentada, ali limitada no poço. Porque ainda não se entregou a fonte. E aí eu me lembro quando Isaac estava ali na terra de Gerar dos filisteus, que Isaac cavava um poço, os filisteus entulhavam. Isaac ia cavar, você me mostra na Bíblia Isaac entulhando com o poço. Me mostra na Bíblia, esse poço é meu, quem mandou você entulhar? Entulhar o poço foi o que Isaac fez, cavou do poço. Entulhar o poço foi o que Isaac fez, cavou do poço. Sabe o que é o mais interessante? É que quanto mais entulhar o poço, Isaac cavava, o poço que ele cavava, jorrava água. Dá para entender os filhos olhando, vocês não estão entendendo. Nós estamos tentando entulhar, ele cava outro e jorra água, cava outro e jorra água. Sabe o que está acontecendo? O segredo não está no poço. Isaac tinha fonte dentro dele. O segredo estava na fonte de água da vida, a água que jorrava, vida eterna estava com Isaac. É o que está dentro de você. Pode até tomar o microfone e a cadeira, mas a unção está dentro de você. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E aquela mulher entendeu e não era com sede, eu quero desta água. Ela entendeu o segredo, ela entendeu o mistério. Ela entendeu o propósito de Deus em fazer missões em Samaria. Ela rasgou-se diante de Deus. E agora Jesus resolve provar ela para saber se ela é sincera. Para ver se o coração dela está falando para Jesus para ela assim, ei, vai buscar o teu marido. Glória. Mas como aquela mulher já estava começando a provar da água, já estava começando a provar a transformação, ela abre o coração e fala a verdade, ela não tem marido. Jesus viu a sinceridade desta mulher. Ande diante de Deus com sinceridade de coração. Glória. Não adianta, irmãos. O homem vê o exterior, mas quem conhece o coração é Deus. Você pode não entender porque ele, porque ela. Ei, Jesus conhece o coração. Ei, Jesus achou graça. E quando Deus acha graça, quando os céus olham diferente, aleluia. Não tem quem escreva diferente. Louvado seja Deus. E Jesus confronta aquela mulher, vai buscar teu marido, porque o evangelho é confronto. Eu costumo dizer, se o evangelho que eu vivo, que você vive, não te confronta todo dia, está precisando se converter de novo. Somos falhos pecadores.
precisamos viver mais de acordo com a palavra. Se você não tem consciência disso, está precisando ter um encontro com a fonte verdadeira. E aquela mulher pede daquela água para beber. E ela começa a falar com Jesus. Mas ela viste bem. Tu já deve 5 e o 6º não é teu. E ela percebe que não está falando com qualquer um. Demorou, mas percebeu. Demore não, irmão, se renda. Demore não, ouça a voz dele porque ele fala com você. E aquela mulher entende que ela não está falando com qualquer um. Vixe que tu é profeta. Eu estou vendo que tu é profeta. Mas me diga uma coisa, leva uma questão para Jesus. O judeu disse que não era lugar para adorar no templo. Nós samaritanos dizendo que era no monte de Gerizim. E Jesus olha para ela, é chegada a hora, irmãos, que os verdadeiros, a cruz, irmãos, anulou todo costume, toda tradição humana. A cruz neutralizou todo o pensamento humano, toda a razão humana. Jesus disse para ela, é chegada a hora que pode ser pastora, pode ser pastor. É chegada a hora que pode ser de camiseta, pode ser de gravata, pode ser de coque, pode ser de cabelo longo. O importante é que seja espírito e verdade. O importante é que seja verdadeiro. Ei, o costume de vocês eu não tenho parte. Eu não tenho parte, aleluia, com a religiosidade de vocês, porque eu faço como eu quero, uso o que eu quero. O importante é que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e verdade. Os verdadeiros vão servir em espírito e em verdade. Os verdadeiros vão entender que de camiseta ou de gravata, que de coque com cabelo solto, tem que ser de verdade para Deus receber. Em espírito e verdade, tem que ser sem máscara, tem que ser sem capa, tem que ser verdadeiro, porque Deus promove quem é verdadeiro. O homem que promove pela capa, o homem que promove pela aparência, mas se está de pé porque é verdadeiro. Aleluia, meu Deus. Sabe uma maneira que está escrito no livro de Atos? Se é de Deus, prevalece. Se renda ao que é de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E coisa linda, irmãos, é quando aquela mulher entende que é Jesus. Mas uma coisa interessante me chamou a atenção também, que ela fala aqui no capítulo 25. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. E quando ele vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus disse, sou eu que fala com você. Diga a você, irmão, Jesus tem mais para revelar para você. Ele quer ser revelado de forma profunda para você. Mas você precisa entender isso e descer mais profundo. Você precisa entender a seriedade do compromisso que repousa sobre os seus ombros. São vidas, são almas, não é sobre você. Aleluia. Não é sobre sua vaidade, não é sobre sua visão. É vidas que repousa. É responsabilidade. E nós precisamos entender isso, porque quando nós entendemos, nós mergulhamos fundo nessa fonte. Nós bebemos dessa água que jorra da vida. Aleluia. Nesta manhã Deus quer fazer conosco a mesma coisa que fez com aquela mulher samaritana. Que nós viemos entrar em Samaria, primeiramente deixar que Jesus entre em nossos corações. Arranque, irmão, toda mágoa, todo ressentimento, todo trauma. Que arranque toda macela, porque você não precisa caminhar com isso. Isso é bagagem, você não vai entrar no céu com isto. Isso vai te impedir de entrar no céu. Isso ele quer te sarar como sarou aquela mulher. Ele quer curar, tirar as raposinhas que tem no coração, como tirou daquela mulher. Porque Deus é Deus que conhece o meu e o seu coração. Jesus ele quer transformar, como transformou aquela mulher. Mas quando quer, e você quer, e eu quero cada vez mais ser transformada pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Evangelho. E Jesus ele quer transformar, ele quer mudar. Mas Jesus não é invasor que está a porta e bate. Abre a porta desse quarto fechado para ele entrar. Abre a porta desse lugar que você guarda, quem sabe, realizações, insatisfações, traumas, palavras que você ouviu, deixa você te curar nesta manhã. E depois que eu e você estivermos completamente curados e restaurados, nós vamos lá para Samaria, ganhar os samaritanos para Jesus. Nós precisamos ir para Samaria prontos, preparados, aleluia, pregar esse evangelho para os samaritanos. Porque muitas vezes vivemos nosso mundo fechadinho, um evento hoje, um evento amanhã, estocando maná para nós somente. O propósito desses eventos tem sido também
também de ganhar almas. Aleluia. Convidar almas para participar. Falar do amor de Deus. Nós vivemos daqui estocando maná para a gente. Muitos vivem na casa do Senhor querendo só para você. Senhor, meu problema, meu filho, meu marido, minha bênção, meu. Vivendo que nem fariseu. Evangelho de fariseu. Onde sabe o certo, fala até o certo, mas vive o errado. Jesus nos chama também para viver um evangelho de verdade. Um evangelho onde nosso coração sente fome de almas, sente sede de almas. Eu vi uma reportagem do pastor no vídeo, onde o pastor contava uma história que me achei interessante. Ele contava que chegou na lanchonete, ele e a esposa para fazer um lanche. A garçonete atendeu ele péssimo, o filho do quase que não atendeu. Eles fizeram levantar para fazer pedido no balcão, ao invés de eu ir até a mesa. Resumindo a história, isso a esposa dele retada já, pastor também. Vamos fazer queixa, porque ela está tirando de mal, está maltratando. Vamos fazer queixa. Com o gerente, a esposa dela, não, fique aí, se acalme. Foi lá, solicitou o lanche, pegou, ele serviu com ele, fez uma coisa de garçom. Quando terminou, pagou a conta e disse a ela, muito obrigada. E ela olhou para ele porque ela estava assustada, porque o olhar dela disse, muito obrigado por quê? Tratei tão mal, obrigado por quê? Ele olhou para ela e disse, eu sei que você não está bem, mas Jesus pode mudar a tua história. Aquela mulher se desarmou e começou a chorar. Ele foi para Samaria e ganhou a samaritana. Ele olhou diferente, ele olhou para a alma daquela mulher. Ele não olhou para o exterior. Entende que você tem que sair pronto, preparado, curado. Porque se você não estiver curado, você vai para lá ferir. E se você estiver curado, você quer dar Deus para ir para lá curar. Porque quando você sabe fazer missões, você encontra todo tipo de pessoa que é resistente àquele que vai te agredir com palavra. Você realmente está curado para isso? Você realmente deixou Deus passou pelo processo de tratamento de Deus e você se rendeu ao processo para que você tenha autoridade para chegar lá e pregar a libertação, para que você tenha autoridade para chegar lá e pregar cura e pregar o amor de Deus, não deixar que a palavra que você usa lá fora te ofenda, porque você é a coisa, irmão. Não quero esse folheto, não, faça isso. E aí você está preparado para olhar para aquela alma com um olhar de amor. Você está preparado para lidar com o samaritano, porque lidar com os judeus é fácil. Você está preparado para ver alguém que sabe tentar te bater, como é que você vai reagir? Naquele momento você vai esquecer que você está dando uma alma que pode ser ganha para Cristo, a depender da sua atitude. Ou você vai deixar a sua carne, que não foi curada, que não foi tratada, falar mais alto. Entende que Deus tem que tratar a gente primeiro? Entende que Deus quer te tratar para depois te enviar? Aleluia! Que nós viemos nos render como aquela mulher samaritana. E a Bíblia fala que depois que ela